Em um dia comum, uma milionária decide chegar mais cedo em casa. Ao abrir a porta, ela ouve o marido dizer algo que a estremeceu. Já coloquei veneno no copo dela. É só esperar o tempo agora. Então ela embarca em uma jornada apaixonante por justiça e felicidade. A chuva caía incessantemente sobre a cidade de São Paulo, transformando as ruas em rios de concreto e fazendo com que os pedestres se apressassem em busca de abrigo. Em meio a esse cenário cinzento, Mariana Alves, uma mulher de 35 anos, dirigia seu carro com cuidado pelas avenidas congestionadas. Seus olhos castanhos, normalmente vivazes, refletiam um cansaço que ia além do físico. O dia no escritório de advocacia onde trabalhava tinha sido tranquilo, mas algo em seu íntimo a perturbava. Mariana estacionou o carro na garagem do prédio onde morava e suspirou profundamente antes de desligar o motor. Por um momento, ficou ali, observando as gotas de chuva escorrerem pelo para-brisa, como se elas pudessem lavar suas preocupações. Pegou sua bolsa, abriu o guarda-chuva e caminhou em direção ao elevador. Ao entrar no apartamento, Mariana foi recebida pelo silêncio habitual. Seu marido, Ricardo, geralmente chegava tarde do trabalho, então ela não esperava encontrá-lo em casa àquela hora. Deixou a chave sobre o aparador da entrada e caminhou até a cozinha para se servir de um copo d'água. Foi então que ouviu vozes vindas do escritório no final do corredor. Uma delas era inconfundivelmente a de Ricardo. A outra, uma voz feminina que não reconheceu, falava em tom baixo e urgente. Intrigada, Mariana se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. "Tem certeza de que isso vai funcionar?" A voz feminina perguntou claramente ansiosa. "Absolutamente", respondeu Ricardo, seu tom frio e calculista. "Já coloquei o que precisávamos no copo dela. É só esperar o tempo agir agora." O coração de Mariana disparou. Seu corpo ficou gelado e ela teve que se apoiar na parede para não cair. O que diabos estava acontecendo? Seu marido, o homem com quem compartilhava a vida há 10 anos, estava planejando algo contra ela? Com o máximo de cuidado para não fazer barulho, Mariana recuou pelo corredor. Sua mente girava, tentando processar o que acabara de ouvir. Precisava sair dali, pensar, respirar. Pegou as chaves novamente e saiu do apartamento, desta vez sem se importar com a chuva que ainda caía. Dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, as palavras de Ricardo ecoando em sua cabeça. É só esperar o tempo agir agora. O que ele quis dizer com isso? Que tipo de substância ele havia colocado em seu copo? E quem era aquela mulher? Quase sem perceber, Mariana se viu estacionando em frente à casa de sua melhor amiga, Camila. As duas se conheciam desde a faculdade e sempre foram o porto seguro uma da outra. Se havia alguém com quem Mariana podia contar naquele momento, era Camila. Tocou a campainha, tremendo não apenas de frio, mas de medo e confusão. Quando Camila abriu a porta, bastou um olhar para que ela percebesse que algo estava terrivelmente errado. "Mari, o que aconteceu?" Camila perguntou, puxando a amiga para dentro. As palavras saíram em um jorro confuso e entrecortado por soluços. Mariana contou sobre a conversa que ouvira, sobre suas suspeitas, sobre o medo que agora a consumia. Camila ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma mistura de choque e preocupação. "Você não pode voltar para casa", Camila disse finalmente, sua voz firme. "Não sabemos o que Ricardo está planejando, mas é óbvio que você não está segura lá." Mariana assentiu, grata pela decisão da amiga. "Mas o que eu faço agora, Cami? Eu nem sei por onde começar." Camila pensou por um momento, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava concentrada. "Acho que precisamos de ajuda profissional. Conheço um investigador particular, um cara discreto e eficiente. Ele pode descobrir o que Ricardo está tramando sem levantar suspeitas." A ideia de contratar um detetive particular parecia algo saído de um filme, mas Mariana sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Relutante, concordou com a sugestão de Camila. Enquanto a amiga fazia algumas ligações, Mariana se permitiu um momento de reflexão. Como chegar a esse ponto? Seu casamento com Ricardo sempre parecera sólido, baseado em confiança mútua e companheirismo. Claro, nos últimos meses, ele andava mais distante, mais reservado, mas ela atribuíra isso
ao estresse do trabalho. Agora, olhando para trás, percebia os sinais que ignorara. As ligações secretas, as viagens de negócios que se tornaram mais frequentes, o jeito como ele mudava de assunto quando ela perguntava sobre seu dia. Camila voltou à sala, interrompendo os pensamentos de Mariana. Falei com o investigador. Ele pode nos encontrar amanhã cedo para discutirmos o caso. Mariana assentiu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Obrigada, Cami. Não sei o que faria sem você. Ei, para isso servem as amigas, Camila respondeu, abraçando-a. Agora, vamos preparar o quarto de hóspedes para você. Amanhã será um longo dia. Naquela noite, deitada na cama de Camila, Mariana lutou para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Ricardo. Ouvia sua voz fria dizendo aquelas palavras terríveis. Como pôde ter se enganado tanto sobre o homem com quem se casara? As horas se arrastaram, e quando o sol finalmente nasceu, Mariana já estava de pé, exausta, mas determinada. Enquanto se preparava para o encontro com o investigador, uma certeza se formava em seu coração. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente e ela precisaria de toda a sua força e coragem para enfrentar o que estava por vir. O som da campainha a sobressaltou. Camila foi atender e logo depois chamou Mariana para a sala. Lá um homem de meia idade, com olhos perspicazes e postura discreta, aguardava. Era hora de começar a desvendar o mistério que se tornara sua vida. Mariana respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção ao desconhecido, pronta para dar o primeiro passo em busca da verdade, sem saber que essa jornada a levaria por caminhos que jamais imaginara percorrer. O investigador particular, que se apresentou como Sérgio Mendes, ouviu atentamente enquanto Mariana relatava os eventos da noite anterior. Seus olhos astutos não perdiam um único detalhe, observando cada expressão e gesto da mulher à sua frente. Camila, sentada ao lado da amiga, oferecia apoio silencioso, segurando sua mão nos momentos mais difíceis do relato. Senhora Alves, Sérgio começou, sua voz calma e profissional. Baseado no que você me contou, temos motivos suficientes para investigar seu marido. No entanto, preciso que entenda. Este processo pode revelar coisas que talvez você prefira não saber. Está preparada para isso? Mariana hesitou por um momento, a realidade da situação pesando sobre seus ombros. Finalmente assentiu. Preciso saber a verdade, Sr. Mendes. Não importa o quão dolorosa ela seja. Sérgio concordou com um aceno de cabeça. Muito bem. Começarei imediatamente. Por ora, o mais importante é manter as aparências. Você precisa agir normalmente, como se nada tivesse mudado. Isso é crucial para não alertar seu marido. A ideia de fingir normalidade fez o estômago de Mariana se contorcer, mas ela sabia que era necessário. E quanto ao que ele pode ter colocado na minha bebida? Vamos analisar isso também, Sérgio assegurou. Peço que evite consumir qualquer coisa em casa por enquanto. Se puder, traga amostras de alimentos e bebidas para que possamos examiná-los. Depois que o investigador partiu, Mariana se viu diante de um desafio ainda maior: retornar para casa e encarar Ricardo. Camila insistiu para que ela ficasse, mas ambas sabiam que uma ausência prolongada levantaria suspeitas. Ligue para mim a qualquer hora, Camila disse, abraçando a amiga com força. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Com o coração pesado, Mariana dirigiu de volta para o apartamento que compartilhava com Ricardo. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar a distância entre a vida que conhecia e o futuro incerto que a aguardava. Ao entrar em casa, foi recebida pelo sorriso familiar de Ricardo. Oi, amor. Senti sua falta ontem à noite. Onde estava? Mariana forçou um sorriso, agradecendo mentalmente pelos anos de prática como advogada que a ajudavam agora a manter a compostura. Fiquei presa no escritório até tarde. Um caso complicado. Acabei dormindo por lá mesmo. Ricardo pareceu aceitar a explicação sem questionar. Que pena. Eu tinha preparado um jantar especial para nós. A menção do jantar fez Mariana gelar por dentro, lembrando-se da conversa que ouvira. Ah, é. Que gentil da sua parte. Podemos remarcar? Claro. Ricardo respondeu, beijando-a suavemente. Que tal hoje à noite? Mariana concordou, sentindo-se uma atriz em uma peça surreal.
Enquanto Ricardo falava sobre seus planos para o jantar, ela não conseguia deixar de analisar cada palavra, cada gesto, buscando sinais do homem que ouvira na noite anterior. Os dias seguintes se transformaram em uma dança elaborada de segredos e aparências. Mariana mantinha contato constante com Sérgio, fornecendo informações sobre a rotina de Ricardo e amostras de alimentos da casa. O investigador, por sua vez, começava a desenhar um quadro perturbador das atividades do marido de Mariana. Numa tarde particularmente tensa, Sérgio solicitou um encontro urgente. Em um café discreto no centro da cidade, ele apresentou suas descobertas iniciais. Senhora Alves, as evidências que coletamos até agora são preocupantes. Sérgio começou, seu tom grave. Seu marido tem frequentado locais incomuns para alguém em sua posição. Restaurantes de luxo em horários estranhos, hotéis discretos, encontros em estacionamentos isolados. Mariana sentiu o ar fugir de seus pulmões. Parte dela ainda esperava que tudo não passasse de um terrível mal-entendido. Sérgio continuou. Além disso, identificamos transações financeiras suspeitas. Grandes somas de dinheiro sendo movimentadas através de contas offshore. Isso sugere atividades ilegais. Mariana completou, sua voz um sussurro. O investigador assentiu sombriamente. Exato. E há mais. Conseguimos interceptar algumas comunicações. Seu marido parece estar envolvido com pessoas perigosas. A cabeça de Mariana girava. Como Ricardo, o homem que conhecia há tantos anos, podia estar envolvido em algo assim? E quanto ao que ouvi naquela noite? Sobre colocar algo na minha bebida? Sérgio hesitou por um momento. As análises das amostras que você nos forneceu não revelaram nada conclusivo ainda. Mas estamos monitorando de perto. Senhora Alves, preciso que entenda a gravidade da situação. O que quer que seu marido esteja planejando é algo grande e potencialmente muito perigoso. Mariana assentiu, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. O que devo fazer agora? Continue agindo normalmente, Sérgio aconselhou. Mas fique atenta. Qualquer mudança no comportamento dele, qualquer coisa fora do comum, me informe imediatamente. E por precaução, sugiro que prepare uma bolsa de emergência. Roupas, documentos, dinheiro. Mantenha-a escondida, mas acessível. A ideia de ter que se preparar para fugir de sua própria casa era surreal. Mas Mariana sabia que não podia ignorar o conselho. Ao sair do café, sentia-se como se estivesse vivendo em um filme de suspense, onde cada sombra escondia um perigo potencial. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu dividida entre dois mundos. Durante o dia, continuava sua rotina no escritório de advocacia, lutando para manter o foco em seus casos, enquanto sua mente fervilhava com preocupações. À noite, em casa, cada interação com Ricardo se tornava um exercício de autocontrole. Cada palavra medida, cada gesto calculado. Uma noite, enquanto Ricardo tomava banho, Mariana decidiu arriscar uma busca rápida em seu escritório. Com o coração acelerado, vasculhou gavetas e armários, procurando qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre as atividades secretas do marido. Foi então que encontrou, escondida no fundo de uma gaveta, uma pasta com documentos que fez seu sangue gelar. Contratos com nomes desconhecidos, registros de transações enormes, e o que parecia ser um plano detalhado para algo que ela não conseguia compreender totalmente. O som do chuveiro cessando a fez voltar à realidade. Rapidamente, Mariana fotografou os documentos com seu celular e recolocou tudo no lugar, saindo do escritório apenas segundos antes de Ricardo aparecer no corredor. "Tudo bem, amor?" ele perguntou, notando sua expressão perturbada. Mariana forçou um sorriso. "Sim, só cansada. Dia difícil no trabalho." Naquela noite, deitada ao lado do homem que agora parecia um estranho, Mariana lutou contra o impulso de fugir. As revelações dos últimos dias haviam abalado os alicerces de sua vida, e ela sabia que o pior ainda estava por vir. Enquanto o sono a evadia, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Descobriria a verdade, não importava o custo. E quando o fizesse, estaria pronta para enfrentar as consequências, fossem elas quais fossem. Do lado de fora,
A cidade de São Paulo continuava sua dança noturna, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquele apartamento. E Mariana, presa entre o passado que conhecia e o futuro incerto, sabia que estava prestes a embarcar na jornada mais desafiadora de sua vida. Na manhã seguinte, Mariana acordou com a sensação de que não havia dormido. Seus olhos ardiam e sua mente ainda estava repleta das imagens dos documentos que encontrara no escritório de Ricardo. Ao seu lado, o marido dormia profundamente, seu rosto sereno em contraste com o turbilhão de emoções que ela experimentava. Com cuidado para não acordá-lo, Mariana se levantou e foi para a cozinha. Enquanto preparava o café, sua mente trabalhava freneticamente, tentando conectar os pontos entre o que vira nos documentos e as informações que Sérgio havia compartilhado. O celular vibrou em seu bolso, fazendo-a sobressaltar. Era uma mensagem de Sérgio. Novidades urgentes. Podemos nos encontrar em 1 hora? Mariana respondeu afirmativamente e começou a planejar uma desculpa para sair. Quando Ricardo entrou na cozinha, ela já estava pronta, vestida para o trabalho. Saindo cedo hoje? Ele perguntou, beijando-a na bochecha. Sim, tenho uma reunião importante logo cedo. Mariana respondeu, orgulhosa de como sua voz soou natural. Não me espere para o almoço. Provavelmente vou ficar presa no escritório o dia todo. Ricardo assentiu, servindo-se de café. Tudo bem, amor. Boa sorte na reunião. Enquanto dirigia para o local de encontro combinado com Sérgio, Mariana não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa. Apesar de tudo o que descobrira, uma parte dela ainda lutava contra a ideia de que Ricardo, o homem que amara por tantos anos, pudesse estar envolvido em algo tão sombrio. O investigador a esperava em um pequeno café, afastado do centro da cidade. Assim que Mariana se sentou, Sérgio foi direto ao ponto. Senhora Alves, conseguimos identificar a mulher que estava com seu marido naquela noite. Mariana sentiu seu coração acelerar. Quem é ela? Sérgio deslizou uma pasta sobre a mesa. O nome dela é Cláudia Mendonça. É uma advogada especializada em direito empresarial, conhecida por representar clientes, digamos, controversos. Mariana abriu a pasta, deparando-se com a foto de uma mulher elegante, de cerca de 40 anos. Havia algo familiar naquele rosto, mas ela não conseguia identificar o que. Há mais, Sérgio continuou. Cláudia tem conexões com um grupo de empresários envolvidos em um grande esquema de lavagem de dinheiro. E pelo que pudemos apurar, seu marido está no centro desse esquema. A revelação atingiu Mariana como um soco no estômago. Ela sempre soubera que Ricardo era ambicioso, mas jamais imaginara que ele pudesse se envolver em algo tão grave. Como você descobriu tudo isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Sérgio hesitou por um momento. Temos nossas fontes, mas o mais importante agora é que encontramos evidências de que seu marido e Cláudia estão planejando algo grande. Algo que envolve você, senhora Alves. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que quer dizer com envolve a mim? Ainda não temos todos os detalhes, mas parece que eles pretendem usar sua posição como advogada respeitada para legitimar algumas transações, possivelmente sem seu conhecimento ou consentimento. A cabeça de Mariana girava. As implicações do que Sérgio estava dizendo eram devastadoras. Não apenas sua vida pessoal estava em ruínas, mas sua carreira e reputação também estavam em risco. O que devo fazer? Ela perguntou, sentindo-se mais perdida do que nunca. Por enquanto, continue agindo normalmente, Sérgio aconselhou. Mas precisamos intensificar nossa vigilância. Com sua permissão, gostaria de instalar alguns dispositivos de escuta em sua casa e no escritório de Ricardo. Mariana hesitou. A ideia de espionar o próprio marido ia contra tudo em que acreditava. Mas as circunstâncias eram extremas. Faça o que for necessário. Ela finalmente concordou. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu vivendo uma vida dupla. Durante o dia, mantinha sua rotina no escritório de advocacia, lutando para se concentrar em seus casos, enquanto sua mente fervilhava com preocupações. À noite, em casa, cada interação com Ricardo se tornava um exercício de atuação, cada palavra medida, cada gesto calculado. Uma semana após a instalação dos dispositivos de escuta, Sérgio a contatou novamente, desta vez com uma descoberta alarmante.
Senhora Alves, interceptamos uma conversa entre seu marido e Cláudia. Eles estão planejando usar sua assinatura em alguns documentos cruciais para o esquema deles. Mariana sentiu o sangue gelar. Como assim? Eles pretendem forjar minha assinatura? Não exatamente, Sérgio explicou. Pelo que entendemos, eles planejam fazer você assinar os documentos sem que perceba o que realmente está assinando, provavelmente misturando-os com outros papéis do seu trabalho. A revelação deixou Mariana atordoada. A ideia de que Ricardo pudesse manipulá-la dessa forma era quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela se sentiu aliviada por finalmente entender o plano. O que sugere que eu faça? Ela perguntou, tentando manter a calma. Precisamos ser cuidadosos, Sérgio advertiu. Se eles perceberem que você sabe, podem tentar algo mais drástico. Sugiro que comecemos a preparar um contra-ataque. Podemos usar essa tentativa deles contra eles mesmos. Mariana assentiu, sentindo uma determinação crescer dentro dela. Estou ouvindo. Nas semanas que se seguiram, Mariana trabalhou incansavelmente com Sérgio para elaborar um plano. Eles decidiram permitir que Ricardo e Cláudia seguissem com sua estratégia, mas com uma importante diferença. Mariana estaria preparada. Ela passou a examinar minuciosamente cada documento que chegava às suas mãos, tanto no trabalho quanto em casa. Sérgio a ajudou a identificar sinais sutis que poderiam indicar documentos fraudulentos ou manipulados. Enquanto isso, a vida em casa se tornava cada vez mais tensa. Ricardo, sem saber que estava sendo observado, começou a agir de forma mais carinhosa e atenciosa, o que apenas aumentava a angústia de Mariana. Cada gesto de afeto agora parecia calculado. Cada palavra de amor soava falsa. Uma noite, durante o jantar, Ricardo mencionou casualmente um novo projeto no trabalho. Amor, vou precisar da sua ajuda com alguns documentos nos próximos dias, ele disse, seu tom casual. Nada demais, só algumas assinaturas para um novo cliente. Mariana sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Claro, querido, quando precisar, é só me avisar. Naquela noite, deitada ao lado do homem que agora parecia um estranho, Mariana lutou contra uma tempestade de emoções. Raiva, tristeza, medo e, surpreendentemente, uma pitada de excitação. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia no controle da situação. Na manhã seguinte, ao se preparar para o trabalho, Mariana olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia diferente, mais forte, mais determinada. Ela sabia que os próximos dias seriam cruciais, que cada movimento deveria ser calculado com precisão. Enquanto saía de casa, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não importava o que acontecesse, ela descobriria toda a verdade e protegeria não apenas a si mesma, mas também tudo o que havia construído ao longo de sua carreira. O jogo estava prestes a mudar, e Mariana estava pronta para fazer sua jogada. Os dias que se seguiram foram um teste de nervos para Mariana. Cada momento em casa era como caminhar em um campo minado, onde cada palavra, cada gesto, poderia revelar que ela sabia mais do que deveria. No trabalho, sua concentração oscilava entre seus casos reais e a constante vigilância por qualquer documento suspeito que Ricardo pudesse tentar passar por ela. Numa tarde particularmente tensa, Mariana recebeu uma ligação de Sérgio. Senhora Alves, temos uma situação. A voz do investigador soou grave do outro lado da linha. Interceptamos uma conversa entre seu marido e Cláudia. Eles planejam apresentar os documentos para sua assinatura hoje à noite. Mariana sentiu seu estômago revirar. Tão cedo? Pensei que teríamos mais tempo. Aparentemente houve uma mudança de planos, Sérgio explicou. Eles mencionaram uma janela de oportunidade que não podem perder. Senhora Alves, você precisa estar preparada. Depois de desligar, Mariana passou os próximos minutos respirando fundo, tentando acalmar seus nervos. Ela sabia que o momento crucial havia chegado. Tudo pelo que haviam se preparado nas últimas semanas seria posto à prova naquela noite. Ao chegar em casa, Mariana encontrou Ricardo na sala, um sorriso nervoso em seu rosto. Oi, amor. Que bom que chegou cedo. Tenho alguns papéis que precisam da sua assinatura. É para aquele projeto que mencionei, lembra? Mariana forçou um sorriso. Claro, querido.
Deixe-me só tomar um banho rápido e já volto para cuidar disso. No banheiro, longe dos olhos de Ricardo, Mariana enviou uma mensagem rápida para Sérgio. Está acontecendo agora. Estou seguindo o plano. Quando voltou para a sala, Ricardo já havia espalhado vários documentos sobre a mesa de centro. Ele começou a explicar cada um deles, sua voz soando estranhamente tensa. Este aqui é só uma formalidade para o novo cliente, ele disse apontando para um documento particularmente volumoso. E este é relacionado àquele caso pro bono que mencionei semana passada. Mariana assentiu, fingindo interesse, enquanto examinava cuidadosamente cada papel. Seus olhos treinados nas últimas semanas com Sérgio logo identificaram as sutis inconsistências nos documentos fraudulentos. Ricardo, ela disse, mantendo a voz calma, estes documentos parecem um pouco diferentes dos usuais. Você se importa se eu der uma olhada mais detalhada antes de assinar? Por um breve momento, Mariana viu pânico nos olhos do marido. Ah, não há necessidade, amor. São só formalidades rotineiras. Tenho certeza de que está tudo em ordem. Mesmo assim, Mariana insistiu, prefiro revisar com calma. Você sabe como sou cuidadosa com essas coisas. Ricardo hesitou, visivelmente desconfortável. Bem, se você insiste, mas o cliente está com pressa. Será que poderia devolver até amanhã de manhã? Claro, Mariana respondeu, reunindo os papéis. Vou dar uma olhada no escritório e amanhã cedo te devolvo tudo assinado. Assim que se viu sozinha no escritório, Mariana começou a examinar minuciosamente cada documento. Conforme suspeitava, encontrou cláusulas ocultas, referências a empresas fantasmas e transações financeiras questionáveis habilmente disfarçadas em meio à linguagem jurídica inócua. Com as mãos trêmulas, ela fotografou cada página comprometedora e enviou para Sérgio. Em seguida, ligou para ele. Você estava certo, ela sussurrou ao telefone. Os documentos são exatamente o que suspeitávamos. O que faço agora? Mantenha a calma, Sérgio instruiu. Vamos usar isso a nosso favor. Amanhã, quando for devolver os documentos, diga que notou algumas inconsistências e que gostaria de discuti-las com o cliente diretamente. O plano era arriscado, mas Mariana sabia que era sua melhor chance de obter mais informações e, possivelmente, fazer Ricardo e Cláudia revelarem mais do que pretendiam. Na manhã seguinte, Mariana encontrou Ricardo na cozinha, ansioso por notícias. Então, amor, conseguiu revisar tudo? Ele perguntou, tentando soar casual. Mariana respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. Sim, Ricardo. Na verdade, notei algumas coisas interessantes nesses documentos. Acho que seria melhor discutirmos isso com o cliente pessoalmente. Você poderia marcar uma reunião? O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Ah, não sei se isso seria possível. O cliente é muito reservado e... Insisto, Mariana o interrompeu, sua voz firme. Se vou assinar algo tão importante, preciso entender todos os detalhes. É o procedimento padrão, você sabe disso. Encurralado, Ricardo não teve escolha senão concordar. Tudo bem, vou ver o que posso fazer. Nas horas que se seguiram, Mariana sentiu a tensão crescer exponencialmente. Ela sabia que havia forçado a mão de Ricardo e que agora ele e Cláudia teriam que improvisar rapidamente. Ao final da tarde, Ricardo a surpreendeu com uma notícia. Consegui marcar um jantar com o cliente para esta noite. Ele concordou em nos encontrar no restaurante La Stella às 20h. Mariana assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Ótimo, estarei pronta. Enquanto se arrumava para o jantar, Mariana trocou mensagens frenéticas com Sérgio, acertando os últimos detalhes do plano. O investigador garantiu que estaria por perto, pronto para intervir se necessário. O trajeto até o restaurante foi silencioso. A tensão palpável entre Mariana e Ricardo. Ao chegarem, foram conduzidos a uma mesa reservada nos fundos do estabelecimento. Lá, Mariana finalmente se viu cara a cara com Cláudia Mendonça. A advogada era exatamente como na foto, elegante, com um ar de confiança que beirava a arrogância. Ao seu lado, estava um homem de meia idade que foi apresentado como Carlos Ferreira, o suposto cliente. Então, Mariana, Cláudia começou, seu tom falsamente amigável. Ricardo me disse que você tinha algumas dúvidas sobre os documentos. Por que não nos conta o que a preocupa?
Mariana sentiu todos os olhares sobre ela. Era o momento da verdade. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, ela começou a expor suas dúvidas, cuidadosamente revelando que sabia mais do que deveria, sem mostrar todas as suas cartas. À medida que falava, notou o nervosismo crescente em Ricardo, os olhares furtivos trocados entre ele e Cláudia, e a expressão cada vez mais tensa de Carlos Ferreira. O que aconteceu a seguir foi uma dança cuidadosa de meias-verdades e explicações elaboradas. Cláudia, habilidosa como era, tentou dissipar as preocupações de Mariana com explicações plausíveis para cada inconsistência apontada. No entanto, Mariana estava preparada. Para cada explicação ela tinha uma contra-argumentação. Para cada evasiva, uma pergunta mais incisiva. Gradualmente as fachadas começaram a ruir. Foi quando Carlos Ferreira, visivelmente perturbado, se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Não vim aqui para ser interrogado. Ricardo, resolva isso ou o acordo está cancelado. Naquele momento, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Ricardo, perdendo a compostura, gritou com Mariana. Cláudia tentou intervir, sua voz subindo de tom. E então, no meio do caos, Sérgio apareceu, acompanhado por 2 policiais. Carlos Ferreira, um dos policiais anunciou, você está detido para averiguação por suspeita de fraude financeira e lavagem de dinheiro. O restaurante mergulhou em um silêncio atordoado, quebrado apenas pelos protestos de Carlos e os sussurros chocados dos outros clientes. Mariana observou quase em transe enquanto seu marido, Cláudia e Carlos eram conduzidos para fora do estabelecimento. Quando o turbilhão finalmente cessou, Mariana se viu sentada sozinha à mesa, as mãos tremendo levemente. Sérgio aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você foi incrível, senhora Alves, ele disse suavemente. Graças a você, conseguimos desmantelar uma operação que vínhamos investigando há meses. Mariana assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. E agora? O que acontece comigo? Agora, Sérgio respondeu, você está segura, mas temos um longo caminho pela frente para esclarecer todos os detalhes desta operação. Precisaremos do seu depoimento e cooperação nas próximas semanas. Enquanto deixava o restaurante, apoiada por Sérgio, Mariana sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por finalmente conhecer a verdade, tristeza pela traição de Ricardo, medo do futuro incerto que a aguardava. Mas, acima de tudo, havia uma sensação crescente de força e determinação. Ela havia enfrentado o impensável e emergido vitoriosa. Agora era hora de reconstruir sua vida, um passo de cada vez. Os dias que se seguiram à dramática noite no restaurante La Stella foram um turbilhão para Mariana. O apartamento que antes chamava de lar, agora parecia um lugar estranho e hostil, repleto de lembranças de uma vida que não mais existia. Com a ajuda de Camila, ela reuniu suas coisas essenciais e se mudou temporariamente para um hotel, buscando um refúgio onde pudesse processar tudo o que havia acontecido. As notícias sobre o esquema de fraude e a prisão de Ricardo, Cláudia e Carlos Ferreira explodiram na mídia. Mariana se viu no centro de uma tempestade midiática, seu nome e rosto estampados em jornais e noticiários. Alguns a retratavam como uma heroína que ajudou a desmantelar um esquema criminoso. Outros insinuavam que ela poderia ter sido cúmplice. Em meio ao caos, Mariana encontrou uma âncora inesperada: seu trabalho. O escritório de advocacia onde atuava, após uma investigação interna minuciosa, concluiu que ela não tinha envolvimento com as atividades ilícitas de Ricardo. Seus colegas e superiores, impressionados com sua integridade e coragem, ofereceram total apoio. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, tentando manter-se ocupada, Mariana recebeu uma visita surpresa de Dr. Oliveira, o sócio sênior da firma. Mariana, ele começou, seu tom gentil, como você está se saindo? Ela suspirou, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Honestamente, Dr. Oliveira, estou tentando manter a cabeça acima d'água. Cada dia é um desafio. O advogado veterano assentiu compreensivamente. É compreensível. O que você passou, bem, não é algo que alguém possa superar da noite para o dia. Mas quero que saiba que todos aqui admiram sua força e integridade.
Mariana sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, doutor. Isso significa muito para mim. Na verdade, Dr. Oliveira continuou, vim aqui para lhe fazer uma proposta. Com tudo o que aconteceu, percebemos que precisamos reforçar nossa equipe de compliance e ética corporativa. Gostaríamos que você liderasse esse novo departamento. A proposta pegou Mariana de surpresa. Eu? Mas, com toda a publicidade negativa ao meu redor? É exatamente por isso. Ele interrompeu gentilmente. Você passou por algo que muitos de nós só vemos em filmes. Sua experiência e perspectiva serão inestimáveis para prevenir situações semelhantes no futuro. Mariana refletiu por um momento. A ideia de usar sua dolorosa experiência para algo positivo era tentadora. Posso pensar sobre isso? Claro, Dr. Oliveira sorriu. Tome o tempo que precisar. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu dividida entre o desejo de aceitar o novo desafio e o medo de não estar à altura da tarefa. Foi durante uma de suas longas conversas com Camila que ela finalmente encontrou clareza. Mari, Camila disse segurando as mãos da amiga, você é a pessoa mais forte que conheço. Passou por um inferno e saiu do outro lado não apenas sobrevivendo, mas pronta para fazer a diferença. Se alguém pode liderar esse departamento, é você. As palavras de Camila ressoaram profundamente em Mariana. Ela percebeu que, apesar de tudo o que havia perdido, ainda tinha muito a oferecer. Na manhã seguinte, Mariana marchou decidida até o escritório de Dr. Oliveira. Aceito a proposta, ela anunciou, sentindo uma confiança que não experimentava há semanas. O sorriso do advogado sênior iluminou a sala. Excelente! Vamos começar os preparativos imediatamente. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Mariana mergulhou de cabeça na criação do novo departamento, desenvolvendo políticas, treinamentos e procedimentos. Seu conhecimento jurídico, combinado com sua experiência pessoal, provou-se uma combinação poderosa. Paralelamente, ela continuava cooperando com as autoridades na investigação do esquema de Ricardo e seus associados. Cada depoimento, cada esclarecimento era doloroso, mas Mariana encontrava força na ideia de que estava fazendo a coisa certa. Uma tarde, após uma longa sessão de depoimentos, Mariana decidiu dar um passeio pelo Parque Ibirapuera, buscando um momento de paz. Enquanto caminhava pelas alamedas arborizadas, refletindo sobre os altos e baixos dos últimos meses, ela ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Mariana, é você mesma? Virando-se, ela se deparou com Rafael, um antigo amigo dos tempos de faculdade. Seu sorriso caloroso era como um raio de sol em um dia nublado. Rafael, quanto tempo! Ela exclamou, genuinamente feliz em ver um rosto amigo. Os dois se abraçaram e logo estavam sentados em um banco próximo, colocando a conversa em dia. Rafael, agora um respeitado psicólogo, ouviu atentamente enquanto Mariana compartilhava um resumo dos eventos recentes em sua vida. Uau, Mari! Ele disse, sua voz cheia de admiração. Você passou por tanta coisa, como está se sentindo agora? A pergunta tão simples e tão profunda fez Mariana pausar. Honestamente, ainda estou processando tudo. Alguns dias são mais fáceis, outros nem tanto. Mas estou seguindo em frente, um passo de cada vez. Rafael assentiu compreensivamente. Sabe, no meu trabalho vejo muitas pessoas lidando com traumas e traições. O que você está sentindo é completamente normal. O importante é não reprimir essas emoções. As palavras de Rafael tocaram Mariana profundamente. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu realmente sentir o peso de tudo o que havia acontecido. Lágrimas que há muito estavam represadas começaram a fluir livremente. Rafael, respeitosamente, ofereceu um lenço e um ombro amigo. Por longos minutos eles ficaram ali, Mariana finalmente liberando toda a dor, raiva e tristeza que havia guardado dentro de si. Quando as lágrimas finalmente cessaram, Mariana se sentiu estranhamente leve, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigada, Rafa, ela disse suavemente. Acho que eu precisava disso mais do que imaginava. Rafael sorriu gentilmente. Às vezes precisamos nos permitir sentir para poder seguir em frente. E Mari, pelo que você me contou, você está no caminho certo. Está transformando uma experiência terrível em algo positivo.
Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa, Mariana sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Ali, naquele banco de parque, conversando com um velho amigo, ela vislumbrou um futuro onde sua dor não a definia, mas a fortalecia. "Sabe de uma coisa, Rafa?" Ela disse, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Acho que vou ficar bem." Rafael assentiu, seu olhar cheio de carinho e admiração. "Tenho certeza que sim, Mari. Você sempre foi uma força da natureza. Isso não mudou." Enquanto caminhavam juntos para fora do parque, Mariana sentiu uma renovada determinação. O caminho à sua frente ainda era longo, e sem dúvida cheio de desafios. Mas agora ela sabia que tinha a força para enfrentá-los. A noite caía sobre São Paulo, e com ela, o fim de um capítulo na vida de Mariana. Mas também trazia o início de algo novo, algo cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana estava ansiosa para ver o que o amanhã traria. Os meses que se seguiram ao encontro no parque trouxeram uma série de mudanças para Mariana. Seu novo papel como líder do Departamento de Compliance e Ética Corporativa no escritório de advocacia se revelou desafiador e gratificante. Ela mergulhou de cabeça no trabalho, desenvolvendo programas inovadores que não apenas preveniam fraudes, mas também promoviam uma cultura de integridade em toda a empresa. Uma manhã ensolarada de sábado, Mariana decidiu fazer algo que vinha adiando há semanas: limpar o apartamento que dividia com Ricardo. Com Camila ao seu lado para apoio moral, ela enfrentou a tarefa de separar uma década de lembranças. "Olha só isso", Mariana disse, segurando uma foto emoldurada do dia de seu casamento. "Parece que foi há uma vida atrás." Camila abraçou a amiga pelos ombros. "Você quer guardar?" Mariana hesitou por um momento, então balançou a cabeça. "Não. É hora de deixar o passado para trás." À medida que esvaziam armários e gavetas, Mariana se surpreendeu ao perceber que a dor que esperava sentir estava sendo substituída por uma sensação de libertação. Cada item descartado ou doado parecia aliviar um peso de seus ombros. No final do dia, exaustas mas satisfeitas, as duas amigas sentaram-se no chão vazio da sala, compartilhando uma garrafa de vinho. "Sabe, Cami", Mariana refletiu, olhando ao redor do apartamento agora despojado, "acho que estou pronta para um novo começo. Um lugar só meu." Camila ergueu sua taça em um brinde. A nova fase da Mariana. Nas semanas seguintes, Mariana se dedicou à busca por um novo lar. Depois de visitar diversos apartamentos, ela finalmente encontrou o lugar perfeito: um loft aconchegante com vista para o Parque Ibirapuera. Era menor que seu antigo apartamento, mas a sensação de espaço e liberdade era exatamente o que ela precisava. A mudança para o novo apartamento coincidiu com um avanço significativo no caso contra Ricardo e seus associados. Mariana foi chamada para um último depoimento, onde foi informada que seu testemunho havia sido fundamental para fechar o caso. Ricardo e Cláudia enfrentariam longos anos de prisão. Saindo do fórum naquela tarde, Mariana sentiu um misto de emoções. Havia uma sensação de encerramento, mas também uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Foi nesse momento que seu telefone tocou. Era Rafael. "Oi, Mari, como você está? Lembrei que hoje era o dia do seu depoimento final." A voz calorosa de Rafael trouxe um sorriso aos lábios de Mariana. Desde o encontro no parque, eles vinham se falando com frequência, desenvolvendo uma amizade que se tornava cada dia mais importante para ambos. "Estou bem, Rafa. Na verdade, melhor do que esperava. Acho que finalmente posso virar esta página." "Que tal comemorarmos?" Rafael sugeriu. "Conheço um restaurante ótimo perto do seu novo apartamento." Mariana hesitou por um momento. Parte dela ainda se sentia culpada por seguir em frente, por sentir alegria quando tantas vidas haviam sido afetadas pelo esquema de Ricardo. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, sabia que merecia ser feliz. "Sabe de uma coisa? Adoraria." Ela respondeu, sentindo uma onda de entusiasmo que há muito não experimentava. O jantar com Rafael foi uma revelação. Pela primeira vez em meses, Mariana se pegou rindo abertamente, compartilhando histórias e sonhos para o futuro.
A química entre eles era inegável, mas ambos pareciam contentes em deixar as coisas fluírem naturalmente. Nas semanas que se seguiram, Mariana encontrou um novo ritmo em sua vida. Seu trabalho no escritório de advocacia estava florescendo. Ela havia sido convidada para dar palestras sobre ética corporativa em universidades e conferências, compartilhando sua experiência para ajudar outros a evitarem situações semelhantes. Em uma dessas palestras, Mariana conheceu Helena, uma jovem advogada que havia passado por uma situação similar de fraude corporativa. As duas desenvolveram uma rápida amizade e Mariana se viu no papel de mentora, ajudando Helena a reconstruir sua carreira e confiança. "Você não imagina o quanto suas palavras significam para mim", Helena disse após uma de suas conversas. "Me dá esperança de que eu também posso superar isso." Mariana sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Às vezes, nossas experiências mais difíceis se tornam nossa maior força. Você é mais forte do que imagina, Helena. Em casa, Mariana começou a explorar novos hobbies. Inspirada pela vista do parque de seu novo apartamento, ela se inscreveu em um curso de pintura. Seus primeiros trabalhos eram hesitantes e inseguros, mas com o tempo, ela descobriu uma paixão pela arte que nunca soube que tinha. Uma noite, enquanto pintava o pôr do sol visto de sua janela, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Oliveira. "Mariana, tenho uma proposta para você." Ele começou, sua voz animada. "A Associação dos Advogados está organizando uma força-tarefa para revisar e fortalecer os códigos de ética da profissão. Eles querem alguém com sua experiência para liderar o projeto." A oportunidade era empolgante e desafiadora. Mariana sabia que seria um compromisso significativo, mas também uma chance de fazer uma diferença real em sua área de atuação. "Seria uma honra, Dr. Oliveira," ela respondeu, sentindo uma onda de entusiasmo. "Quando começamos?" As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Entre seu trabalho no escritório, o novo projeto com a Associação dos Advogados, suas palestras e seu tempo com Rafael, Mariana mal tinha um momento livre. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente viva. Uma tarde de domingo, enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera com Rafael, Mariana parou subitamente, uma realização a atingindo. "O que foi?" Rafael perguntou, notando sua expressão pensativa. Mariana sorriu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. "Acabo de perceber. Eu estou feliz, Rafa. Genuinamente feliz." Rafael a puxou para um abraço apertado. "Você merece cada momento dessa felicidade, Mari." Naquele instante, com o sol se pondo sobre o parque e os braços de Rafael ao seu redor, Mariana sentiu uma profunda sensação de paz. O caminho que a levou até ali havia sido difícil e doloroso, mas cada passo a tornara mais forte, mais sábia e mais compassiva. Olhando para o futuro, Mariana não via mais sombras ou incertezas. Via possibilidades, desafios a serem enfrentados e uma vida cheia de propósito. Ela havia transformado sua dor em força, sua experiência em sabedoria, e agora estava pronta para ajudar outros a fazerem o mesmo. Enquanto caminhavam de volta para casa, de mãos dadas, Mariana refletiu sobre a jornada incrível que havia sido sua vida nos últimos meses. De vítima a sobrevivente, de sobrevivente a líder. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas estava ansiosa para descobrir um dia de cada vez, uma pincelada de cada vez, um sorriso de cada vez. A noite caía sobre São Paulo e, com ela, a promessa de um novo amanhecer. Para Mariana, cada dia era agora uma oportunidade de crescer, de amar e de fazer a diferença. E ela estava mais do que pronta para abraçar cada momento dessa nova vida. O sol mal havia nascido quando Mariana acordou, sentindo-se energizada e pronta para enfrentar mais um dia. Nos últimos meses, sua vida havia encontrado um equilíbrio que ela jamais imaginara possível após o turbilhão que enfrentara. Seu trabalho na força-tarefa da Associação dos Advogados estava progredindo bem. Suas palestras atraíam cada vez mais atenção e seu relacionamento com Rafael florescia a cada dia. Naquela manhã, Mariana tinha uma importante apresentação para a diretoria do escritório sobre as novas diretrizes éticas que ela havia desenvolvido. Vestiu-se com cuidado,
escolhendo um terno azul marinho que lhe dava confiança, e saiu de casa sentindo-se preparada e otimista. Ao chegar ao escritório, no entanto, foi recebida por uma atmosfera tensa. Rostos preocupados a observavam enquanto ela caminhava até sua sala. Antes que pudesse questionar o que estava acontecendo, Dr. Oliveira apareceu à sua porta. "Mariana, precisamos conversar", ele disse, seu tom grave. "Houve um vazamento de informações confidenciais do caso Ricardo. A imprensa está em frenesi." O coração de Mariana disparou. "Como assim vazamento? Que tipo de informações?" Dr. Oliveira a conduziu até sua sala privativa, onde ligou a televisão. Um noticiário exibia manchetes sensacionalistas. "Escândalo de corrupção ganha novos capítulos. Ex-esposa de fraudador envolvida." Questionamentos sobre a integridade do escritório de advocacia. Mariana assistiu horrorizada enquanto trechos de conversas privadas e documentos confidenciais eram exibidos na tela. Informações que apenas um seleto grupo de pessoas tinha acesso estavam agora sendo dissecadas por comentaristas ávidos por escândalo. "Isso é um pesadelo", Mariana murmurou, sentindo o pânico crescer. "Como isso pôde acontecer?" Dr. Oliveira suspirou pesadamente. "Não sabemos ainda. Iniciamos uma investigação interna imediatamente, mas o dano já está feito." "Mariana, você entende que isso coloca todos nós em uma posição delicada, não é?" Ela assentiu, sentindo o peso de suas palavras. O escritório, que havia sido seu porto seguro durante a tempestade, agora estava sob escrutínio público, e ela, involuntariamente, estava no centro desse novo furacão. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões de emergência, chamadas telefônicas e estratégias de gerenciamento de crise. A apresentação que Mariana havia preparado com tanto cuidado foi esquecida, substituída por discussões tensas sobre como lidar com a situação. No final do dia, exausta e emocionalmente drenada, Mariana finalmente pôde voltar para casa. Ao abrir a porta de seu apartamento, encontrou Rafael esperando por ela, seu rosto uma máscara de preocupação. "Mari, eu vi as notícias", ele disse, envolvendo-a em um abraço apertado. "Como você está?" As lágrimas que Mariana havia reprimido o dia todo finalmente encontraram escape. Nos braços de Rafael, ela permitiu-se quebrar, deixando sair toda a frustração e medo que havia acumulado. "Eu pensei que tudo isso estava no passado", ela soluçou. "Por que isso está acontecendo agora?" Rafael a guiou gentilmente até o sofá, onde se sentaram juntos. "Não sei, Mari, mas sei que você é forte o suficiente para enfrentar isso. Você já superou coisas piores." Suas palavras, embora reconfortantes, não podiam dissipar completamente a nuvem escura que pairava sobre Mariana. Ela sabia que os dias seguintes seriam cruciais. Sua integridade, tudo pelo que havia lutado nos últimos meses, estava sendo questionada publicamente. Na manhã seguinte, Mariana acordou determinada a enfrentar a situação de frente. Chegou cedo ao escritório e imediatamente se juntou à equipe de gerenciamento de crise. Juntos elaboraram uma estratégia para lidar com a imprensa e tranquilizar clientes e parceiros. Mariana insistiu em fazer um pronunciamento público. Apesar das reservas de alguns colegas, ela sabia que precisava se posicionar. "Não vou me esconder", ela declarou firmemente. "Se me coloquei como defensora da ética e transparência, preciso viver de acordo com esses princípios, especialmente nos momentos difíceis." A coletiva de imprensa foi marcada para o final daquela tarde. Enquanto se preparava, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Helena, a jovem advogada que ela havia mentoreado. "Mariana, vi o que está acontecendo", Helena disse, sua voz cheia de preocupação. "Quero que saiba que estou aqui para você, assim como você esteve para mim. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir." O apoio de Helena tocou Mariana profundamente. Era um lembrete de que suas ações positivas tinham impacto, mesmo em meio à turbulência. Quando chegou a hora da coletiva, Mariana enfrentou uma sala lotada de jornalistas, câmeras e flashes. Respirando fundo, ela começou seu discurso. "Boa tarde a todos. Estou aqui hoje não apenas como representante deste escritório, mas como alguém que acredita firmemente na importância da ética e da transparência em nossa profissão.
Os eventos recentes são profundamente perturbadores, não apenas para mim pessoalmente, mas para todos que se dedicam a uphold os mais altos padrões em nossa área. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Quero deixar claro que nem eu, nem este escritório temos nada a esconder. Cooperaremos plenamente com qualquer investigação sobre este vazamento. Mais do que isso, usaremos esta experiência como uma oportunidade para fortalecer ainda mais nossos protocolos de segurança e ética. As perguntas que se seguiram foram incisivas, algumas beirando a hostilidade, mas Mariana manteve-se firme, respondendo com honestidade e clareza. Ao final da coletiva, embora exausta, ela sentiu que havia conseguido, ao menos, apresentar sua versão dos fatos. Nos dias que se seguiram, a tempestade midiática continuou, mas começou gradualmente a perder força. A investigação interna do escritório progrediu, revelando que o vazamento havia sido resultado de uma falha de segurança em seus sistemas de TI e não de uma ação deliberada de alguém da equipe. Enquanto a poeira começava a assentar, Mariana percebeu que este novo desafio, por mais difícil que fosse, oferecia uma oportunidade única. Era uma chance de colocar em prática, de forma muito real e pública, os princípios que ela vinha defendendo. Numa tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, Mariana recebeu uma visita inesperada. Era Camila, carregando uma pequena caixa. Ei, superadvogada! Camila sorriu entrando na sala. Achei que você poderia usar um pouco de ânimo. Mariana abraçou a amiga, grata por sua presença. Você não faz ideia de como eu precisava disso. Camila colocou a caixa sobre a mesa e a abriu, revelando uma coleção de cartas e e-mails impressos. São mensagens de apoio, ela explicou. De clientes, colegas, pessoas que você ajudou ao longo dos anos. Achei que você deveria ver. Com lágrimas nos olhos, Mariana começou a ler as mensagens. Eram palavras de encorajamento, gratidão e confiança. Pessoas cujas vidas ela havia tocado, muitas vezes sem nem mesmo perceber, agora se manifestavam em seu apoio. Naquele momento, Mariana sentiu uma renovação de sua determinação. Os desafios que enfrentava eram reais e difíceis, mas ela não estava sozinha. Tinha uma rede de apoio, pessoas que acreditavam nela e no trabalho que fazia. Obrigada, Cami, Mariana disse, abraçando a amiga novamente. Isso significa mais do que você imagina. Enquanto Camila saía, Mariana olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade de São Paulo se estender diante dela. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e desafios, mas ela estava emergindo mais forte, mais resiliente. Com um sorriso determinado, Mariana voltou sua atenção para o trabalho à sua frente. Havia muito a ser feito, muitas batalhas ainda a serem travadas. Mas agora, mais do que nunca, ela estava pronta para enfrentá-las. Não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que confiavam nela e nos princípios que ela defendia. A jornada estava longe de terminar, mas Mariana sabia que cada obstáculo superado a levava um passo mais perto de se tornar não apenas a advogada, mas a pessoa que ela sempre aspirou ser. E com essa certeza, ela se preparou para o próximo capítulo de sua vida, ansiosa para ver que desafios e oportunidades o futuro reservava. As semanas que se seguiram ao vazamento de informações foram intensas para Mariana. Cada dia trazia novos desafios, mas também oportunidades inesperadas. A atenção da mídia, embora inicialmente negativa, começou a mudar de tom à medida que Mariana continuava a se posicionar com transparência e integridade. Uma manhã, enquanto se preparava para mais um dia no escritório, Mariana recebeu uma ligação de uma produtora de um importante programa de televisão. Eles queriam entrevistá-la, não sobre o escândalo, mas sobre sua jornada e seu trabalho em ética corporativa. Inicialmente hesitante, Mariana discutiu a proposta com Rafael durante o café da manhã. Não sei, Rafa, ela suspirou, mexendo distraidamente em sua xícara. E se for apenas mais uma armadilha? Rafael pegou sua mão, seu olhar cheio de confiança. Mari, você tem uma história poderosa para contar, uma história que pode inspirar e educar. Acho que você deveria considerar. Após muita reflexão, Mariana decidiu aceitar o convite.
No dia da entrevista, ela chegou ao estúdio com uma mistura de nervosismo e determinação. A apresentadora, uma jornalista respeitada chamada Luciana Santos, a recebeu com um sorriso caloroso. Doutora Alves, é um prazer tê-la aqui, Luciana começou, assim que as câmeras começaram a rodar. Nos últimos meses, seu nome esteve no centro de muitas discussões, mas hoje queremos ouvir sua história, em suas próprias palavras. Respirando fundo, Mariana começou a compartilhar sua jornada. Falou sobre a traição de Ricardo, a difícil decisão de denunciar o esquema e os desafios que enfrentou para reconstruir sua vida e carreira. O que me motivou acima de tudo, Mariana explicou, sua voz firme, foi a crença de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho certo. Não podemos construir uma sociedade justa sobre alicerces de mentiras e corrupção. À medida que a entrevista progredia, Mariana percebeu que estava tocando em algo maior que sua própria história. Estava falando sobre integridade, coragem e a importância de se manter fiel aos próprios valores, mesmo diante das adversidades. Doutora Alves, Luciana perguntou, o que diria para alguém que está enfrentando um dilema ético em sua vida profissional ou pessoal? Mariana refletiu por um momento antes de responder. Eu diria, confie em sua bússola moral. O caminho certo nem sempre é o mais fácil, mas é o único que te permite dormir em paz à noite. E lembre-se, você não está sozinho. Há sempre pessoas e recursos disponíveis para ajudar. Basta ter a coragem de procurar. Quando a entrevista terminou, Mariana se sentiu estranhamente leve. Compartilhar sua história publicamente, sem filtros ou agendas ocultas, foi uma experiência catártica. Nos dias que se seguiram, o impacto da entrevista se fez sentir. Mariana recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio, não apenas de colegas e amigos, mas de estranhos que se sentiram inspirados por sua história. Convites para palestras e consultorias começaram a chegar de empresas e instituições interessadas em fortalecer suas práticas éticas. Em meio a essa onda positiva, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Helena, a jovem advogada que ela havia mentoreado. Mariana, sua entrevista foi incrível, Helena disse, sua voz embargada de emoção. Você me deu coragem para fazer algo que venho adiando há meses. Helena então compartilhou que havia descoberto irregularidades na empresa onde trabalhava atualmente. Inspirada pela coragem de Mariana, ela decidiu denunciar a situação às autoridades competentes. Não vai ser fácil, Helena admitiu, mas sei que é a coisa certa a fazer. E saber que você passou por algo similar e saiu mais forte. Bem, isso me dá esperança. A conversa com Helena foi um momento de epifania para Mariana. Ela percebeu que sua história não era apenas sobre superar adversidades pessoais, mas sobre criar um efeito dominó de integridade e coragem. Energizada por essa realização, Mariana decidiu expandir seu trabalho. Além de suas responsabilidades no escritório e na força-tarefa da Associação dos Advogados, ela começou a desenvolver um programa de mentoria para jovens profissionais, focado em ética e liderança responsável. O programa, batizado de Integridade em Ação, rapidamente ganhou tração. Mariana se viu orientando um grupo diversificado de jovens advogados, executivos e empreendedores, todos ansiosos para aprender como navegar os desafios éticos do mundo corporativo. Uma tarde, após uma sessão particularmente intensa do programa, Mariana recebeu uma visita surpresa de Dr. Oliveira em seu escritório. Mariana, ele começou, um sorriso orgulhoso em seu rosto. O que você tem feito é extraordinário. Você transformou uma crise em uma oportunidade, não apenas para si mesma, mas para toda a comunidade jurídica. Ele então revelou que a Ordem dos Advogados estava interessada em expandir o programa de Mariana em nível nacional. Eles acreditam que sua abordagem pode ser um divisor de águas na formação ética dos futuros advogados do país. Mariana ficou momentaneamente sem palavras, overwhelmed pela magnitude da oportunidade. Dr. Oliveira, eu não sei o que dizer. É uma honra incrível. Você merece, Mariana. Ele respondeu calorosamente. Você não apenas falou sobre ética e integridade, você viveu esses princípios, mesmo nos momentos mais difíceis.
Naquela noite, ao compartilhar as novidades com Rafael durante um jantar à luz de velas em seu apartamento, Mariana se permitiu um momento de reflexão. É incrível pensar em como as coisas mudaram, ela disse, seu olhar perdido na paisagem noturna de São Paulo pela janela. Há um ano eu estava no fundo do poço sentindo que tinha perdido tudo. E agora... Rafael entrelaçou seus dedos com os dela. E agora você está mudando vidas, Mari. Você transformou sua dor em propósito, e isso é extraordinário. Mariana sorriu, sentindo uma onda de gratidão e esperança. O caminho que a trouxe até ali havia sido cheio de obstáculos, mas cada desafio a tornara mais forte, mais determinada. Olhando para o futuro, Mariana viu um horizonte cheio de possibilidades. O programa nacional, suas palestras, seu trabalho no escritório, cada aspecto de sua vida agora estava alinhado com seus valores mais profundos. Ela havia encontrado não apenas sua voz, mas seu chamado. Enquanto a noite avançava, Mariana e Rafael brindaram ao futuro. Um futuro que, apesar de incerto, estava cheio de promessas. Mariana sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora ela os encarava não com medo, mas com uma confiança serena. O Programa Nacional de Ética e Liderança, idealizado por Mariana, estava prestes a ser lançado. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de preparativos, reuniões e planejamento estratégico. Agora, na véspera do grande dia, Mariana se encontrava em seu escritório, revisando uma última vez os materiais para a apresentação inaugural. Um suave toque na porta interrompeu sua concentração. Era Camila, carregando 2 copos de café. Pensei que você poderia usar um pouco de cafeína. Camila sorriu entregando um dos copos a Mariana. Você me conhece tão bem. Mariana riu, agradecida pela interrupção e pela companhia. Camila se acomodou na cadeira em frente à mesa de Mariana. Então, como está se sentindo? Amanhã é o grande dia. Mariana suspirou, permitindo-se um momento de vulnerabilidade com a amiga. Honestamente, estou nervosa. É uma responsabilidade enorme. Se der certo, podemos realmente mudar a cultura ética no país. Mas se falhar... Ei! Camila a interrompeu gentilmente. Você não chegou até aqui para duvidar de si mesma agora. Lembra-se de onde estávamos há um ano? Olhe o quanto você já conquistou. As palavras de Camila trouxeram um sorriso ao rosto de Mariana. Ela estava prestes a responder, quando seu telefone tocou. O nome no visor a fez congelar. Era o número da penitenciária onde Ricardo estava cumprindo sua pena. Com as mãos trêmulas, Mariana atendeu a chamada. A voz do outro lado era familiar, mas carregada de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Mariana, Ricardo disse, sua voz rouca. Eu precisava falar com você. Por um momento, Mariana ficou sem palavras. Camila, percebendo a tensão, fez menção de sair, mas Mariana sinalizou para que ficasse. Ricardo, Mariana finalmente respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Por que está ligando? Houve uma pausa do outro lado da linha antes que Ricardo continuasse. Eu vi sua entrevista na televisão e tenho acompanhado as notícias sobre seu trabalho. Eu queria te parabenizar e pedir desculpas. Mariana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, confusão, tudo misturado em um turbilhão em seu peito. Desculpas? Ela repetiu, incrédula. Depois de tudo o que aconteceu, você acha que um pedido de desculpas é suficiente? Não, Ricardo respondeu rapidamente. Sei que não é suficiente. Nada do que eu possa dizer ou fazer mudará o que fiz. Mas estar aqui, ter tempo para refletir... Mariana, eu entendo agora o quanto te machuquei, o quanto prejudiquei a tantas pessoas. E ver você transformar toda essa dor em algo positivo me fez perceber o quanto eu estava errado. Mariana fechou os olhos, sentindo lágrimas se formarem. Ela não esperava que essa ligação a afetasse tanto. O que você quer, Ricardo? Ela perguntou, sua voz mais suave agora. Honestamente? Não sei, ele admitiu. Talvez uma chance de fazer as coisas do jeito certo? Estou participando de um programa de reabilitação aqui. Estou tentando mudar, Mariana. E muito disso é graças ao seu exemplo. A conversa continuou por alguns minutos, Ricardo compartilhando seus planos de usar sua experiência para alertar outros sobre os perigos da corrupção, enquanto Mariana
Ouvia, ainda processando tudo o que estava ouvindo. Quando finalmente desligou, Mariana se viu diante de um dilema que não esperava enfrentar. Camila, que havia permanecido em silêncio durante toda a ligação, finalmente falou. "O que você vai fazer?" Mariana balançou a cabeça incerta. "Eu não sei, Cami. Por um lado, parte de mim quer acreditar que ele está realmente arrependido, que quer mudar. Por outro, como posso confiar nele depois de tudo? Não precisa decidir nada agora." Camila a tranquilizou. "Você tem coisas mais importantes para focar no momento. Amanhã é um grande dia, lembra?" Mariana assentiu, grata pela perspectiva da amiga. Ela decidiu arquivar a questão de Ricardo por enquanto, focando-se no lançamento do programa. Na manhã seguinte, Mariana acordou cedo, uma mistura de ansiedade e excitação correndo por suas veias. Ao chegar ao auditório onde o evento de lançamento seria realizado, foi recebida por uma equipe entusiasmada e uma sala cheia de rostos ansiosos. Conforme ela subia ao palco para fazer seu discurso de abertura, Mariana sentiu uma calma inesperada a envolver. Olhando para a plateia, viu rostos familiares: Camila, Rafael, Doutor, Oliveira, Helena, misturados com estranhos que haviam vindo de todo o país para participar deste momento. "Bom dia a todos", Mariana começou, sua voz clara e confiante. "Estamos aqui hoje não apenas para lançar um programa, mas para iniciar um movimento. Um movimento que acredita no poder da integridade, da ética e da verdade para transformar não apenas nossas carreiras, mas nossa sociedade como um todo." Enquanto falava, Mariana sentiu-se transportada, revivendo sua própria jornada e vendo como cada desafio, cada obstáculo, a havia preparado para este momento. "Cada um de nós enfrentará momentos de escolha em nossas vidas", ela continuou. "Momentos em que teremos que decidir entre o caminho fácil e o caminho certo. É nesses momentos que nossa integridade é verdadeiramente testada. E é para esses momentos que estamos aqui para nos preparar." A apresentação foi um sucesso retumbante. Ao final, Mariana foi cercada por participantes entusiasmados, todos ansiosos para compartilhar suas próprias histórias e expressar como se sentiam inspirados. No meio da multidão, Mariana avistou Helena, que se aproximou com os olhos brilhando de admiração. "Mariana, isso foi incrível", Helena disse, abraçando-a. "Você não tem ideia do impacto que está tendo. Depois da denúncia que fiz inspirada por você, mais 3 colegas vieram me procurar para relatar irregularidades que haviam testemunhado. Estamos criando uma onda de mudança." As palavras de Helena tocaram Mariana profundamente. Era a confirmação de que seu trabalho estava realmente fazendo diferença, criando um efeito dominó de integridade e coragem. Mais tarde naquela noite, em uma pequena celebração com amigos e colegas, Mariana se viu refletindo sobre os eventos do dia e a ligação inesperada de Ricardo. Ela percebeu que estava diante de uma encruzilhada, não apenas em sua carreira, mas em sua jornada pessoal. Rafael, notando seu olhar pensativo, se aproximou. "No que está pensando, Mari?" Mariana sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. "Estou pensando em como a vida é imprevisível. Em como às vezes os maiores desafios nos levam aos lugares mais incríveis. E em como, mesmo quando achamos que nossa jornada chegou ao fim, na verdade é apenas o começo de um novo capítulo." Rafael a puxou para perto, plantando um beijo suave em sua testa. "E que capítulo emocionante esse será, não é?" Mariana assentiu, sentindo-se grata e esperançosa. O futuro estava cheio de possibilidades, de novos desafios e oportunidades, e ela estava pronta para enfrentá-los, não mais como vítima das circunstâncias, mas como arquiteta de seu próprio destino. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava ao seu redor, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma: continuar usando sua voz e sua experiência para inspirar mudanças positivas, enfrentar cada novo desafio com coragem e integridade, e nunca perder de vista o poder transformador da verdade. O caminho à frente poderia ser incerto, mas Mariana estava determinada a percorrê-lo com a mesma força e determinação que a haviam trazido até ali. E quem sabe que novas aventuras, revelações e transformações esse novo capítulo traria. Os meses que se seguiram ao lançamento do Programa Nacional de Ética e Liderança
foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Mariana. O sucesso inicial do programa trouxe uma onda de reconhecimento e oportunidades, mas também um aumento significativo de responsabilidades e pressões. Em uma manhã particularmente agitada, Mariana se encontrava em seu escritório, preparando-se para uma videoconferência com representantes de uma grande corporação interessada em implementar o programa. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Sérgio, o investigador que a havia ajudado durante a crise com Ricardo. Doutora Alves, a voz de Sérgio soou grave do outro lado da linha. Temos uma situação que precisa de sua atenção imediata. Mariana sentiu um frio na espinha. O que houve, Sérgio? Recebemos informações de que um grupo está planejando usar seu nome e reputação para legitimar um esquema de fraude corporativa, Sérgio explicou. Eles estão se aproveitando do sucesso do seu programa para atrair investidores desavisados. A notícia atingiu Mariana como um soco no estômago. Depois de tudo o que havia passado, a ideia de seu nome sendo usado para enganar pessoas era insuportável. Quem está por trás disso? Ela perguntou, sua mente já trabalhando nas possíveis implicações. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mariana, você não vai acreditar, mas há indícios de que Cláudia Mendonça está envolvida. Mariana sentiu o sangue gelar em suas veias. Cláudia, a ex-parceira de negócios de Ricardo, que supostamente estava cumprindo pena junto com ele. Como isso era possível? Mas ela não deveria estar na prisão? Mariana questionou, incrédula. Aparentemente, ela conseguiu uma redução de pena por bom comportamento e colaboração. Sérgio explicou. Saiu há algumas semanas e parece que não perdeu tempo em voltar às suas velhas práticas. Nos dias que se seguiram, Mariana se viu mergulhada em uma investigação frenética. Trabalhando em estreita colaboração com Sérgio e uma equipe de advogados de confiança, ela começou a desvendar os detalhes do esquema. O plano era engenhoso e perigoso. Cláudia e seus associados estavam usando uma versão distorcida do programa de ética de Mariana para atrair empresas e investidores. Prometiam consultoria em compliance criativo, um eufemismo para práticas que beiravam a ilegalidade, mas que eram apresentadas como inovações éticas. Em meio a essa turbulência, Mariana recebeu outra ligação inesperada. Ricardo queria vê-la. Inicialmente relutante, ela decidiu que, dadas as circunstâncias, talvez fosse hora de confrontar seu passado de frente. O encontro na prisão foi tenso e emocionalmente carregado. Ricardo parecia ter envelhecido anos em poucos meses, mas seus olhos brilhavam com uma clareza que Mariana não via há muito tempo. Mariana, ele começou, sua voz trêmula, eu sei sobre o que Cláudia está fazendo e quero ajudar a detê-la. Mariana o observou ceticamente. Por quê? Por que devo confiar em você agora? Ricardo suspirou profundamente. Porque estou tentando consertar meus erros, porque vejo o bem que você está fazendo lá fora e não posso ficar parado enquanto alguém tenta destruir isso. E porque, bem, porque é a coisa certa a fazer. Após horas de conversa intensa, Mariana saiu da prisão com informações valiosas. Ricardo havia fornecido detalhes cruciais sobre os antigos contatos e métodos de operação de Cláudia, informações que poderiam ser fundamentais para desmantelar o novo esquema. De volta ao seu escritório, Mariana convocou uma reunião de emergência com sua equipe, Sérgio e representantes das autoridades. Era hora de agir. Não podemos apenas reagir defensivamente, Mariana declarou, sua voz cheia de determinação. Precisamos transformar essa ameaça em uma oportunidade para fortalecer ainda mais nosso compromisso com a ética genuína. Nos dias que se seguiram, Mariana liderou uma campanha agressiva de conscientização. Ela concedeu entrevistas, publicou artigos e realizou webinars, alertando o público sobre os perigos de esquemas fraudulentos que se disfarçavam de iniciativas éticas. Paralelamente, trabalhando nos bastidores com as autoridades, Mariana ajudou a montar uma operação para expor e desmantelar o esquema de Cláudia. Usando as informações fornecidas por Ricardo, eles conseguiram infiltrar um agente no grupo. A tensão atingiu seu ápice em uma conferência de negócios de alto perfil, onde Cláudia planejava lançar oficialmente sua consultoria. Mariana, sabendo que este seria o momento crucial,
decidiu confrontá-la publicamente. Diante de uma plateia cheia de executivos e jornalistas, Mariana subiu ao palco logo após a apresentação de Cláudia. Senhoras e senhores, Mariana começou sua voz firme. Estamos aqui hoje para falar sobre ética nos negócios. Mas o que acontece quando a própria noção de ética é pervertida e usada como fachada para atividades ilícitas? O silêncio que se seguiu era palpável. Cláudia, no canto do palco, empalideceu visivelmente. Mariana continuou, expondo metodicamente as inconsistências e falsidades no programa de Cláudia, apoiada por evidências irrefutáveis coletadas durante a investigação. À medida que falava, agentes das autoridades se posicionavam discretamente ao redor do salão. Quando Mariana terminou seu discurso, a sala explodiu em um tumulto de vozes e movimentação. Cláudia tentou fugir, mas foi rapidamente detida. A cena que se seguiu foi caótica, com jornalistas disputando declarações e executivos chocados, discutindo freneticamente entre si. Horas depois, exausta mas triunfante, Mariana encontrou-se sozinha em seu escritório, refletindo sobre os eventos do dia. Seu telefone tocou. Era Rafael. Mari, sua voz soou preocupada. Acabei de ver as notícias. Você está bem? Mariana sorriu, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Estou, Rafa. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Naquela noite, em um jantar íntimo com Rafael, Camila e alguns amigos próximos, Mariana permitiu-se relaxar e celebrar. Não apenas a vitória sobre o esquema de Cláudia, mas o fechamento de um ciclo em sua vida. Sabe, ela disse olhando para os rostos queridos ao seu redor. Por um momento hoje, quando estava enfrentando Cláudia, senti como se estivesse enfrentando todos os fantasmas do meu passado. E percebi que não tenho mais medo deles. Camila ergueu sua taça em um brinde. Ah, Mariana, a mulher mais corajosa que conheço. Enquanto os outros se juntavam ao brinde, Rafael pegou a mão de Mariana sob a mesa, dando-lhe um aperto reconfortante. Seus olhos se encontraram, cheios de amor e compreensão mútua. Mais tarde, sozinha em seu apartamento, Mariana se permitiu um momento de reflexão. Ela pensou em Ricardo, em Cláudia, em todas as pessoas que haviam sido parte de sua jornada, para o bem ou para o mal. Cada um deles havia contribuído para moldar a mulher que ela se tornara. Olhando pela janela para a cidade que nunca dormia, Mariana sentiu uma profunda sensação de paz. O caminho à frente ainda estava cheio de desafios, ela sabia. Mas agora, mais do que nunca, ela se sentia preparada para enfrentá-los. Com um sorriso sereno, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma: continuar lutando pela verdade e pela integridade, não importa o quão difícil fosse o caminho, porque no final era isso que realmente importava. E assim, com o coração leve e a mente clara, Mariana se preparou para o próximo capítulo de sua vida, ansiosa para ver que novas aventuras, desafios e oportunidades o futuro reservava. O sol mal havia nascido quando Mariana acordou, sentindo-se estranhamente energizada, apesar dos eventos tumultuados dos últimos dias. Enquanto preparava seu café da manhã, ela refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente nos últimos anos. De advogada corporativa a símbolo nacional de ética e integridade, sua jornada havia sido tudo menos convencional. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dr. Oliveira. Mariana, ele começou, sua voz misturando orgulho e hesitação. Primeiramente, parabéns pela forma como lidou com a situação da Cláudia. Você mostrou uma coragem e integridade admiráveis. Obrigada, doutor, Mariana respondeu, sentindo que havia mais por vir. Bem, o motivo da minha ligação é outro, ele continuou. Recebemos um convite da ONU. Eles estão montando uma força-tarefa global de combate à corrupção e querem que você faça parte como representante do Brasil. Mariana quase derrubou sua xícara de café. A ONU? Eu? Mas como? Dr. Oliveira riu suavemente. Mariana, você se tornou uma referência internacional em ética corporativa. Seu programa não só transformou a realidade aqui no Brasil, mas inspirou iniciativas semelhantes em outros países. A ONU quer aproveitar sua experiência e conhecimento. A mente de Mariana girava com as possibilidades.
Uma posição na ONU significaria deixar São Paulo, deixar o escritório que havia sido seu lar por tantos anos. Significaria novos desafios, uma plataforma global para suas ideias. Mas também significaria deixar para trás muitas coisas e pessoas importantes. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou, sentindo o peso da decisão. Claro, Dr. Oliveira respondeu compreensivamente. Mas não demore muito. Eles precisam de uma resposta em uma semana. Após desligar, Mariana se viu em um turbilhão de emoções. Ela decidiu dar um passeio para clarear as ideias. Seus pés a levaram automaticamente ao Parque Ibirapuera, seu refúgio nos momentos de dúvida. Enquanto caminhava pelas alamedas arborizadas, Mariana ponderava sobre os prós e contras da oferta. De um lado, a oportunidade de expandir seu trabalho em escala global, de realmente fazer a diferença em um nível internacional. Do outro, o medo do desconhecido, a apreensão de deixar a vida que havia construído em São Paulo. Perdida em pensamentos, ela quase não notou Rafael se aproximando. Ele costumava correr no parque nas manhãs de sábado. Mari, ele chamou surpreso e feliz em vê-la. Não esperava te encontrar aqui tão cedo. Vendo o rosto familiar e amoroso de Rafael, Mariana sentiu uma onda de emoção. Como poderia considerar deixá-lo? Rafa, ela começou, sua voz trêmula. Aconteceu algo. Preciso te contar. Eles se sentaram em um banco próximo e Mariana compartilhou os detalhes da oferta da ONU. Rafael ouviu atentamente, sua expressão uma mistura de orgulho e preocupação. Uau, Mari, ele disse quando ela terminou. Isso é incrível. Você merece totalmente esse reconhecimento. Mas e nós? Mariana perguntou, sua voz quase um sussurro. Se eu aceitar, significaria mudar para Nova York. Eu não posso te pedir para largar tudo e vir comigo. Rafael pegou as mãos dela nas suas, seu olhar intenso. Mari, eu te amo. E parte de amar alguém é apoiar seus sonhos. Se isso é algo que você quer fazer, encontraremos uma maneira de fazer funcionar. As palavras de Rafael trouxeram lágrimas aos olhos de Mariana. Ela o abraçou forte, grata por ter alguém tão compreensivo ao seu lado. Nos dias que se seguiram, Mariana conversou com várias pessoas importantes em sua vida. Camila, sempre a melhor amiga, ofereceu apoio incondicional. Você conquistou isso, Mari. O mundo precisa ouvir o que você tem a dizer. Helena, agora uma advogada respeitada por direito próprio, ficou emocionada com a notícia. Você abriu tantas portas para nós aqui no Brasil. Imagine o que pode fazer em escala global. Até mesmo Ricardo, em uma breve ligação da prisão, expressou seu apoio. Você tem o poder de mudar